Fala galera, beleza? Bem-vindo ao curso Princípios do RP. Hoje nós vamos continuar nossas aulas aqui sobre evolução do RP, partindo agora para MRP2. MRP2, tá? Seguindo na nossa linha evolutiva, a década de 80 marcou o início das redes de computadores ligadas a servidores, quer dizer, passou de mainframe, descemos de mainframe, começamos a ter a microcomputação já no ar, né? Década de 90 que trouxe bastante coisa aqui para o Brasil. Antes disso, a gente tinha reserva de mercado, então não conseguia trazer muita coisa na década de 80 ainda, mas já começou a melhorar. Então, algumas empresas já tinham essa parte de rede de computadores ligadas a servidores. Então, era mais barato e fácil de usar do que os mainframes. Lembra do mainframe, aquele tamanho, tá? Tem uma ideia, tinha mainframe até que tinha válvula ainda. E então você não tinha muita facilidade para trabalhar com aqueles computadores. E a revolução das atividades de gerenciamento de produção e logística. Quer dizer, lembra o desenho que eu mostrei na aula anterior? Se você não viu, volta, veja. A gente começou a controlar o que? O MRP. Então, requisição, planejamento e requisição de materiais, né? Que é Material Requirement Planning. E aí daí começou já a necessitar controlar o quê? Será que minha fábrica vai conseguir produzir? Será que ela vai conseguir entregar no prazo? Será que ela vai ter mercadoria para isso? Será que eu vou ter logística para entregar tudo isso? A gente começou a controlar produção e logística. Para isso eu precisava controlar carga máquina, eu preciso calcular recursos que vão trabalhar, ferramentas que vão para aquela máquina. Então começou a evolução para o nosso MRP2. Então, ele se transformou de MRP em MRP2, que significa Manufacturing Resource Planning, ou planejamento de recursos para manufatura, para produção. E agora também controlava o quê? Outras atividades como mão de obra e maquinário, para eu poder gerir tudo isso e saber se eu ia conseguir entregar mercadoria, se eu tinha prazo, que a gente chama de lead time hoje de entrega, lead time de compra. Tá? Então eu preciso produzir esse produto daqui, eu preciso entregar em 30 dias. Mas a minha matéria-prima leva 15 dias para ser entregue. Então, quando eu estiver próximo dos 15 dias, eu vou fazer compra para quê? Para arrumar o fluxo de caixa, para não estourar o financeiro. A gente controlava todas essas informações. Lógico que ainda não, porque ele já era o MRP2, mas ainda não tinha virado um sistema de gestão integrado, ok? Mas já estava partindo para isso. Né? Então você ia ter que começar a controlar seu fluxo de caixa, suas informações, isso em paralelo ainda. Tá? Porque o cerne da coisa, o principal da coisa sempre foi estoque e produção. E depois foi estoque, produção e logística. Estoque, produção, manufatura e logística. Certo? Então você foi evoluindo desta forma aqui. Então, antes do MRP, ele controlava um plano mestre de produção. Ele ia querer saber daquele produto que eu tinha que fazer, ou da quantidade de produtos que existia para eu fabricar. Eu ia ver a requisição e planejamento dos meus materiais, emitir as ordens de compra, as ordens de produção. Era isso que a gente trabalhava no MRP. A evolução para MRP2, o que ele fez? Aí começou já a controlar o quê? Planejamento do negócio, vendas e operações. Aí em cima disso eu tenho um plano mestre de produção. Eu ia produzir sob demanda. Eu ia ver a capacidade dos meus recursos. Eu ia gerar meu ERP. Para depois saber a capacidade de recurso de máquina, o CRP. Aí sim, eu ia emitir ordem de compra, ordem de produção, quer dizer, o sistema todo ele evoluiu. Você vê que a gente tinha apenas 3 passos e a gente passou para controlar vendas e operações, planejamento do negócio, lá que eu falei para não estourar fluxo de caixa, previsão de vendas. Você poderia produzir agora, não sob demanda, mas você também poderia produzir sobre uma previsão de vendas. O sistema hoje, o Proteus, ele faz todas essas informações automaticamente, ok? Então,
Na prática, o MRP2 já poderia ser chamado de ERP, porque ele já abrangia muita coisa de controle e gerenciamento. Na próxima aula a gente vai falar agora sobre evolução total, chegando no ERP. Quer dizer, não é a evolução total, porque ainda existe aquela outra informação que eu passei, que é a parte controle externo do ERP, que uns chamam de XRP, ou outros o EAI, outros, quer dizer, são controles externos ao ERP. Até mais!